Hoje você irá conhecer a fundo sobre a história do anjo caído. E onde estava Jesus durante a rebelião de Lúcifer? Esta pergunta tem assombrado teólogos por séculos. A resposta vai abalar tudo o que você pensava sobre a maior batalha já travada. O trono eterno pulsa com autoridade absoluta. Duas figuras compartilham a mesma glória desde antes da existência da primeira galáxia. O Pai e o Filho em perfeita comunhão. Nos tribunais celestiais, um querubim caminha entre chamas sagradas. Lúcifer, a criação mais perfeita já formada, possuía beleza incomparável e sabedoria suprema. Ele foi criado pelas próprias palavras de Jesus para cobrir o trono divino até que o impossível aconteceu. Eu serei como o Altíssimo. A primeira rebelião explode como trovão cósmico. O anjo mais belo se torna o adversário mais sombrio. O céu se divide em guerra mortal. Miguel empunha sua espada celestial. Legiões angelicais tomam suas posições para a batalha. O dragão e um terço dos exércitos rugem em desafio ao Criador. Mas onde estava Jesus durante essa guerra cósmica? O Filho eterno, que criou cada querubim, cada serafim, cada principado e potestade. Onde estava aquele cuja palavra sustenta universos inteiros? Ele lutou ao lado de Miguel, empunhou armas celestiais, comandou exércitos contra o rebelde. Eu vi Satanás cair do céu como raio. Esta declaração do próprio Cristo revela uma verdade chocante. Jesus não estava ausente. Ele não foi pego de surpresa. Ele não estava desarmado. Ele estava exatamente onde precisava estar. Sua posição durante a maior batalha, jamais travada, esconde um mistério que explica por que Deus permitiu a rebelião, por que o Criador assistiu sua criação mais bela se voltar contra ele, e por que a queda de Satanás não foi derrota divina, mas estratégia eterna. A verdade vai transformar sua compreensão da guerra espiritual, do plano de Deus e de quem realmente controla essa batalha entre o bem e o mal. Prepare-se para descobrir onde Jesus estava quando o impossível aconteceu. O Verbo que criou o querubim. No princípio, antes de qualquer mundo existir, antes da primeira galáxia girar no vazio, havia apenas ele, Jesus, o Verbo eterno, compartilhando a glória com o Pai desde a eternidade. Quando Deus decidiu criar, foi por meio do Filho que tudo veio à existência. João deixa isso claro. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cada átomo, cada estrela, cada anjo, tudo criado pela poderosa palavra de Jesus. Entre todas as criações angelicais, havia uma que superava todas em beleza e perfeição: Lúcifer. O profeta Ezequiel revela detalhes impressionantes sobre esse ser extraordinário. Lúcifer era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Suas vestes eram adornadas com pedras preciosas, sardios, topázio, diamante, carbúnculo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, artfully trabalhadas. Ouro artisticamente trabalhado cobria seu corpo. Mas aqui está o mistério que poucos compreendem. Foi Jesus quem o criou. Pelas próprias palavras do Filho, Lúcifer veio à existência. O mesmo Jesus, que mais tarde caminharia pelas ruas empoeiradas da Palestina, foi quem formou o querubim mais magnífico já criado. A ironia é devastadora. O Criador formando aquele que se tornaria seu maior adversário. Lúcifer não era um anjo comum. Ezequiel o descreve como o querubim ungido guardião. Ele tinha acesso direto ao trono de Deus. Cobria o lugar santíssimo com suas asas. Era irrepreensível em todos os seus caminhos desde o dia em que foi criado. Imagine a cena. Jesus, por meio de sua palavra criativa, formando esse ser de beleza incomparável. Cada detalhe planejado com perfeição divina, cada atributo concedido com propósito eterno, sabedoria, beleza e posição privilegiada, tudo obra das mãos do Filho.
E Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. O Criador não foi pego de surpresa pela futura rebelião. Ao criar Lúcifer, Jesus já conhecia o fim da história. Ele viu o orgulho que nasceria no coração do querubim, as 5 declarações de rebelião que destruiriam a harmonia celestial e a guerra que dividiria o céu. E ainda assim, ele o criou. Esta verdade revela algo profundo sobre a natureza de Deus. O Senhor não cria por acidente. Todo ser, toda circunstância, todo evento serve a um propósito maior dentro do plano eterno. Mesmo a rebelião de Lúcifer foi prevista na mente divina antes da fundação do mundo. Paulo confirma em Colossenses: por ele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados ou potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Entre todos os seres angelicais, Lúcifer foi colocado na posição mais próxima ao trono. Ele caminhava em meio às pedras de fogo, referência ao lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifesta com maior intensidade. Lúcifer era literalmente a obra-prima da criação angelical de Jesus. E aqui está o mistério que leva à pergunta central. Se Jesus criou Lúcifer perfeito, se conhecia seu futuro, se previu sua rebelião, onde estava o Filho quando tudo desmoronou? A resposta começa a tomar forma ao entendermos que a relação entre Criador e criatura nunca é de igualdade. Não importava quão perfeito Lúcifer fosse, quantos privilégios possuísse, ele permanecia criatura. Jesus era seu Criador. A distância entre eles era infinita. Mas Lúcifer esqueceu essa verdade fundamental. O querubim ungido começou a contemplar sua própria beleza, sua sabedoria, sua posição privilegiada, e um pensamento terrível nasceu em seu coração perfeito. Se ele era tão magnífico, por que não poderia ser igual a Deus? Jesus viu tudo. O Criador assistindo sua criação mais perfeita se corromper. O orgulho crescendo como câncer no coração, que antes era puro, a inveja nascendo onde antes havia adoração. E Jesus não interveio. Por quê? Porque algo maior estava acontecendo. Um plano que envolveria não apenas a rebelião angelical, mas a criação do homem, a queda no Éden e a própria encarnação do Filho para redimir o que o pecado destruiria. Lúcifer foi criado com livre-arbítrio. A capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre submissão e rebelião, era essencial à sua natureza. Jesus não criou robôs programados para adorar. Criou seres inteligentes, capazes de amor genuíno e, consequentemente, de rejeição. A primeira escolha de Lúcifer foi adorar. Por um período imensurável, ele cumpriu seu propósito perfeitamente. Mas então veio a segunda escolha. E desta vez, Lúcifer escolheu errado. O versículo de Ezequiel é devastador. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A iniquidade no ser mais perfeito criado por Jesus. O impossível acontecendo diante dos olhos do Criador. E onde estava Jesus nesse momento crucial? Exatamente onde sempre esteve. No trono, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, conhecendo o fim desde o princípio, permitindo que sua criação exercitasse o livre-arbítrio que ele mesmo concedera. Porque Jesus sabia que a rebelião de Lúcifer, por mais dolorosa que fosse, serviria a um propósito eterno. Revelaria a natureza do verdadeiro amor, mostraria a diferença entre adoração forçada e adoração escolhida e prepararia o caminho para a maior demonstração de amor já vista, a cruz do Calvário. Jesus observou sua obra-prima se destruir e em seu coração divino já planejava a obra de recriação que restauraria tudo o que havia se perdido. Esta não era apenas para os anjos que permaneceriam fiéis, mas para uma nova criação que ainda viria, a humanidade.
Lúcifer não sabia que seus atos de rebelião, paradoxalmente, estavam cumprindo o plano eterno de Deus. Sua queda prepararia o palco para a maior vitória jamais conquistada. Não no céu por meio da guerra angelical, mas na terra por meio do sacrifício. O texto continua detalhando o papel de Jesus como observador estratégico, sustentador de toda a criação durante a rebelião, e como cada ação de Satanás contribuiu para o plano de redenção que culminaria na cruz. Ele não interveio diretamente na guerra celestial porque seu verdadeiro combate aconteceria em outra dimensão, na humanidade, através do amor e do sacrifício. A vitória final de Jesus sobre o mal é eterna e garante que todos que se reconciliarem com ele possam participar da restauração completa. Jesus não apenas previu, mas também planejou a redenção desde o momento em que presenciou o primeiro pensamento rebelde de Lúcifer. A mesma autoridade que sustentava o universo durante o caos celestial seria a autoridade que sustentaria a cruz, derrotando Satanás para sempre. Portanto, Jesus não estava ausente durante a rebelião de Lúcifer. Ele estava no trono, em controle absoluto de todas as coisas, criando o querubim que se tornaria seu adversário, testemunhando cada pensamento rebelde, sustentando o universo e orquestrando a maior história de redenção que já seria revelada. A vitória do amor sobre a rebelião, a restauração de toda a criação e a garantia de salvação para a humanidade. A pergunta que ecoou por séculos não é apenas onde Jesus estava durante a rebelião de Lúcifer. A verdadeira pergunta é: onde Jesus está na sua vida hoje? Ele permanece no trono, sustentando todas as coisas, testemunhando cada luta, cada dor, cada dúvida. Ele continua exercendo autoridade sobre cada adversário e executando o mesmo plano de amor que planejou antes da fundação do mundo para redimir, restaurar e reconciliar você consigo mesmo. Se hoje você sente que se desviou dos caminhos de Deus, carrega peso de culpa ou enfrenta batalhas maiores do que sua força, lembre-se, o mesmo Jesus que venceu Satanás na guerra celestial já garantiu a vitória sobre todo o mal em sua vida.